Bom dia, guerreiro. Bom dia, guerreira do lar. Você já parou para pensar, com total sinceridade, que talvez o motivo da sua vida estar travada, da sua casa estar com uma atmosfera pesada e dos conflitos familiares nunca cessarem, pode estar escondido bem diante dos seus olhos, disfarçado de inocência? Sim, é chocante, mas é uma realidade espiritual. Talvez aquilo que você carinhosamente chama de enfeite, aquela lembrança de viagem exótica ou aquele presente que você ganhou e guarda com tanto zelo, na verdade, seja um ponto de acesso legal para demônios dentro do seu lar. Isso pode parecer polêmico, radical, mas é uma verdade bíblica que tem sido perigosamente ignorada por muitos cristãos. Enquanto você ora fervorosamente por paz, por prosperidade, por harmonia, o inimigo pode estar rindo da sua ingenuidade, porque você, sem saber, está alimentando a presença dele com objetos que carregam maldições ancestrais, energias consagradas a entidades demoníacas e símbolos ocultos que você nem imagina o significado. E o mais chocante é que muitas dessas coisas estão aí, na sua casa, neste exato momento, com uma aparência linda e inofensiva, quase como coisa boa. Nem sempre o mal se apresenta com uma cara feia e assustadora. Muitas vezes ele vem travestido de beleza, de arte, de cultura exótica, de algo zen ou alternativo. O renomado evangelista Billy Graham, um homem de profunda sabedoria espiritual, sempre alertou vigorosamente sobre o perigo letal de misturar a luz de Cristo com as trevas do ocultismo. E hoje, nesta geração que relativiza tudo, essa mensagem é mais urgente do que nunca. Você pode até estar lutando espiritualmente com todas as suas forças, jejuando, orando, lendo a Bíblia com afinco, mas se o altar da sua casa, o seu lar, estiver dividido, se houver brechas para o inimigo, o céu simplesmente não consegue se manifestar em sua plenitude sobre você e sua família. Não adianta clamar por libertação se você está conscientemente ou não hospedando em sua casa aquilo que Deus, em sua palavra, mandou categoricamente lançar fora. Neste vídeo, você vai descobrir quais são esses objetos perigosos, vai se surpreender com o que pode estar impedindo as bênçãos de Deus de fluírem livremente em sua vida. E o melhor de tudo, você vai aprender de forma prática e bíblica o que fazer hoje mesmo para quebrar qualquer legalidade espiritual maligna e consagrar novamente o seu lar ao Senhor Jesus, transformando sua casa em um pedacinho do céu na terra. Prepare-se, porque o que você vai ouvir tem o poder de revolucionar sua vida e seu lar. Nem tudo que pesa no coração e na alma tem uma origem puramente emocional ou psicológica. Muitas vezes, aquela angústia silenciosa que te aperta o peito sem motivo aparente, aqueles conflitos explosivos que surgem do nada em sua casa, aquele cansaço inexplicável que te rouba as forças mesmo depois de uma noite de sono, podem ser sinais claros de contaminação espiritual em seu ambiente. Billy Graham, com a autoridade de quem conhecia as profundezas do mundo espiritual, falava sobre isso com frequência em seus sermões impactantes. Ele dizia que, enquanto muitos de nós nos preocupamos em limpar a poeira dos móveis, esquecemos completamente de limpar o invisível, as energias e as presenças que não podemos ver, mas que afetam diretamente nossa vida. E o reino espiritual, meu irmão, minha irmã, é mais real e mais influente do que o chão que está debaixo dos seus pés neste momento. Se você está pronto para declarar guerra contra toda a contaminação e consagrar seu lar ao Senhor, escreva com fé e autoridade. Nos comentários, meu lar consagrado a Deus. Sabe aquele ambiente em sua casa onde a briga sempre parece começar do nada? Ou aquele quarto específico em que ninguém consegue dormir direito, onde as crianças têm pesadelos constantes. Isso pode estar diretamente ligado a algo que vai muito além do físico.
Deus é espírito e a Bíblia afirma categoricamente que há uma guerra espiritual intensa acontecendo ao nosso redor, uma batalha constante entre as forças da luz e as forças das trevas. O problema é que nós, muitas vezes, reconhecemos a sujeira no chão, a desordem visível, mas ignoramos completamente o peso espiritual que certos objetos, certas decorações lançam no ar de nossa casa. E essa ignorância, essa falta de discernimento pode custar caro, emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Billy Graham costumava dizer que onde o Espírito de Deus não habita e reina soberanamente, outro espírito oportunista toma o lugar. O seu lar deve ser território exclusivo da paz de Deus, um santuário de adoração. Mas, infelizmente, muitos lares cristãos acolhem objetos duvidosos sem o menor discernimento sobre o que estão trazendo para dentro de casa junto com eles. Pode ser uma escultura aparentemente bonitinha, uma lembrança exótica de uma viagem, uma peça de arte cultural, mas e o espírito por trás dela? Essa é a pergunta que quase ninguém faz. Esse objeto glorifica a Deus ou está silenciosamente contaminando a minha casa e a minha família? E para te ajudar a criar um ambiente de constante crescimento e proteção espiritual, eu te convido a conhecer o nosso e-book, Diário com o Espírito Santo. Ele é um guia prático para você fortalecer sua conexão com Deus e blindar sua vida contra as ciladas do inimigo. O link está no primeiro comentário fixado e na descrição. Invista na sua fortaleza espiritual. Inscreva-se no canal, deixe seu gostei e compartilhe essa mensagem que pode salvar lares. Imagine a sua casa como uma poderosa estação de rádio espiritual. Cada coisa que você coloca ali, cada objeto, cada quadro, cada livro, cada música que toca, funciona como uma antena. Algumas dessas antenas atraem e amplificam a presença gloriosa do Espírito Santo. Louvores que exaltam a Jesus, Bíblias abertas e lidas diariamente, um tempo de oração em família que consagra o ambiente. Outras antenas, infelizmente, atraem e sintonizam o oposto. Espíritos de insônia, de confusão mental, de medo paralisante, de contenda familiar. A fé não é apenas algo que se sente no coração. É algo que se vive, que se pratica, que se manifesta em nosso ambiente. E o ambiente em que você vive diz muito sobre o que você está permitindo espiritualmente em sua vida. Muita gente, quando ouve sobre a influência espiritual de objetos, pensa que isso é exagero, fanatismo ou coisa de crente antigo. Mas basta olhar com atenção para a Bíblia. Deus, desde o Antigo Testamento, sempre separou de forma muito clara os objetos que eram sagrados, consagrados a Ele, dos objetos que eram profanos, ligados à idolatria e a cultos pagãos. Lembra dos ídolos que os israelitas, vez após vez, teimavam em esconder em suas tendas e que, invariavelmente, traziam julgamento e maldição sobre todo o acampamento. Isso não é uma lenda antiga, é história sagrada, é princípio espiritual eterno. E se funcionava assim naquele tempo, porque hoje seria diferente? O mundo pode ter mudado, a tecnologia pode ter avançado, mas o reino espiritual e suas leis não passaram por nenhuma reforma ou atualização. A percepção espiritual é como uma luz potente acesa no meio da escuridão. E quem já andou com medo no escuro sabe a diferença gigantesca que faz acender uma simples lanterna. Os sermões de Billy Graham sempre chamavam a atenção para isso, para a necessidade urgente de desenvolvermos discernimento espiritual. Nem tudo o que está na sua casa hoje veio de Deus ou agrada a Ele. E é aqui que começamos a entender, com uma clareza assustadora, por que alguns objetos aparentemente inofensivos podem mudar completamente o clima espiritual de um lugar inteiro, transformando um lar de paz em um campo de batalha. Tem gente que nunca parou para pensar que os objetos ao nosso redor têm uma espécie de voz silenciosa.
Eles não falam como nós, com palavras audíveis, mas eles transmitem algo para o mundo espiritual. Uma presença, uma influência, uma carga invisível. Billy Graham, em seus sermões marcantes, nos ajuda a entender que a Bíblia nunca tratou objetos ligados à idolatria ou ao ocultismo como coisas neutras. Amuletos de proteção, esculturas de entidades pagãs, imagens de cultos orientais, livros de feitiçaria ou nova era, tudo isso pode ser um canal aberto, uma porta escancarada para a contaminação espiritual em seu lar. É como ter um aparelho eletrônico defeituoso, ligado diretamente na tomada do inimigo, bem no meio da sua sala, emitindo frequências espirituais que adoecem sua família e bloqueiam suas bênçãos. E não, isso não é exagero nem sensacionalismo. A palavra de Deus é enfática em Deuteronômio 7:26. Não introduzirás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado juntamente com ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque é amaldiçoada. Tem gente que está clamando a Deus por paz, por libertação, mas dorme com um amuleto da sorte no criado mudo. Ou tem um filtro dos sonhos pendurado na janela. A nossa fé precisa de coerência. Um lar que foi consagrado ao Senhor Jesus não pode, de forma alguma, abrigar objetos que foram consagrados a outros deuses ou a práticas ocultas. Não tem como misturar luz com trevas sob o mesmo teto. São energias espirituais opostas, e uma sempre tentará anular a outra. E muitos cristãos só percebem que algo está errado quando o ambiente da casa começa a pesar de forma insuportável, quando a paz desaparece e os conflitos se tornam constantes. Imagine uma casa onde, no quarto do casal, há símbolos do zodíaco, ou cristais energizados. Na sala, talvez máscaras africanas usadas em rituais tribais ou estatuetas de Buda. No banheiro, quem sabe, velas de rituais de bem-estar que ninguém sabe bem de onde vieram ou a quem foram consagradas. Tudo isso, mesmo que pareça apenas decoração exótica ou um toque cultural, espiritualmente falando, abre brechas perigosas. É como pendurar convites luminosos para que espíritos de opressão, de confusão e de contenda entrem e se sintam à vontade em seu lar. Mas confie em Deus. Ele é fiel para revelar todas as coisas àqueles que pedem discernimento em oração. A fé verdadeira exige decisões concretas, atitudes de renúncia. Se você sente que algo está errado no seu lar, aquela sensação de opressão constante, aquela falta de paz inexplicável, aquelas brigas que explodem por motivos fúteis, não ignore esses sinais. Ore com fervor. Peça a Deus revelação específica sobre cada ambiente e cada objeto. Mergulhe na Bíblia, principalmente em passagens como Atos 19:19, onde os novos convertidos em Éfeso, após receberem a verdade do Evangelho, trouxeram seus livros de feitiçaria e os queimaram publicamente. Aquilo foi um ato simbólico poderoso, uma declaração pública de rompimento com as trevas e de aliança com a luz. Foi um ato de libertação que abriu caminho para um grande avivamento naquela cidade. E você também pode fazer algo semelhante hoje, aí mesmo na sua casa, com a autoridade que Deus te deu. E o mais curioso é que muitas pessoas só encontram a verdadeira liberdade e paz em seus lares, depois que removem esses objetos contaminados. Já vi inúmeros casos de pessoas que guardavam presentes de ex-namorados envolvidos com o ocultismo e não entendiam por que não conseguiam dormir em paz ou ter um novo relacionamento saudável. Já ouvi histórias de mães que se desfizeram de bonecos aparentemente inocentes, mas que vinham de culturas ou religiões estranhas. E do nada, os pesadelos e terrores noturnos de seus filhos simplesmente desapareceram. Isso não é superstição. É o poder da oração em ação. É a fé posta em prática. É a obediência à palavra de Deus trazendo libertação real.
Portanto, se existe algo em sua casa que você sabe, lá no fundo, que não glorifica a Deus, que te traz um desconforto espiritual, vale o exercício de olhar para cada canto e se perguntar com sinceridade: isso aqui carrega a presença do Senhor ou me distancia dele? Isso aqui atrai anjos ou demônios? É uma pergunta simples, mas que, se feita com um coração aberto, pode trazer respostas profundas e transformadoras. E talvez você nem imagine que o que está afetando sua vida espiritual, seus relacionamentos e até sua saúde tem menos a ver com suas decisões recentes e mais com algo que está ali, parado em uma prateleira, mas causando um efeito espiritual devastador. E falando em efeito, espere só até ouvir o que aconteceu em uma vila inteira, que viveu uma transformação espiritual surpreendente depois de uma limpeza como essa. Fase 2: muitos lares cristãos, infelizmente, estão sendo enfraquecidos e até mesmo derrotados espiritualmente por algo que consideram aparentemente inofensivo. Objetos que foram recebidos de outras pessoas. Podem ser presentes ganhados com carinho, heranças de família passadas de geração em geração, ou até mesmo coisas que foram doadas com a melhor das intenções, mas que trazem consigo uma bagagem espiritual invisível e por vezes pesada. É aqui que o discernimento do Espírito Santo se torna absolutamente crucial. Nem todo presente é uma bênção. Nem toda herança é apenas um objeto antigo. Há objetos que carregam consigo alianças espirituais que foram feitas com as trevas em algum momento do passado. Podem ser relíquias de cultos pagãos, peças usadas em rituais de feitiçaria, imagens de entidades, livros com ensinamentos ocultos. Tudo isso, mesmo que você não saiba a história completa por trás do objeto, pode ter sido consagrado a outros deuses, a outras forças espirituais que são contrárias ao Deus da Bíblia. Você sabia que no Antigo Testamento, até mesmo os utensílios do templo eram santificados, consagrados exclusivamente para o Senhor? Em Levítico 8:10, vemos Moisés ungindo o tabernáculo e todos os seus utensílios para santificá-los. Isso significa que o que é separado para Deus é santo, é consagrado, mas o oposto também é dolorosamente verdadeiro. Existem objetos que foram separados, consagrados, para cultos e práticas que são uma abominação aos olhos do Senhor. Quando você traz um desses objetos para dentro da sua casa, mesmo que com total inocência ou por desconhecimento, você está, espiritualmente falando, abrindo uma porta, dando uma legalidade para que as mesmas entidades a quem aquele objeto foi consagrado tenham acesso ao seu lar e à sua família. Lembro-me vividamente da história de Sandra, uma mulher cristã fervorosa, que herdou de sua avó um colar de família muito bonito e antigo. Era uma joia de valor sentimental, mas, curiosamente, sempre que ela usava aquele colar, sentia um aperto no peito, uma angústia inexplicável. Depois de muito orar e buscar a face de Deus, o Senhor lhe revelou em sonho e através de sua palavra que aquele colar era usado por sua avó em práticas de bruxaria e adivinhação. Com o coração apertado, mas decidida a obedecer, Sandra se desfez do colar, renunciando a toda a ligação espiritual que ele representava. E o resultado foi imediato. A paz voltou ao seu coração, e a atmosfera de seu lar voltou a respirar a leveza do Espírito Santo. Muitos dos nossos problemas espirituais, aquelas lutas que parecem não ter fim, começam quando deixamos de observar a origem e a história das coisas que trazemos para dentro de nossa casa. Há quem esteja sofrendo com opressão espiritual, com doenças inexplicáveis, com conflitos familiares constantes, mas a causa pode estar escondida em um porta-joias, em um quadro herdado de um parente distante, em um livro antigo que ninguém mais lê,
mas que serve como um poderoso ponto de contato espiritual com o mal. Isso não é superstição, é vigilância espiritual. A Bíblia nos ensina que o nosso inimigo, o diabo, é astuto e anda ao nosso derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. E muitas vezes ele se esconde naquilo que parece mais inocente, mais cultural, mais artístico. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, mas até mesmo as cores que predominam em sua casa falam uma linguagem espiritual. Elas não têm boca, mas transmitem sentimentos, criam atmosferas, geram sensações, e isso afeta diretamente a espiritualidade de um lar. No livro de Êxodo, capítulo 26, Deus instrui Moisés com riqueza de detalhes sobre as cores que deveriam ser usadas na construção do tabernáculo: azul, púrpura, escarlate, linho fino retorcido. Cada cor ali tinha um propósito e um significado espiritual profundo. Se o próprio Deus se preocupou com as cores do seu santuário terrestre, será que nós não deveríamos prestar um pouco mais de atenção às cores que escolhemos para o nosso santuário familiar, que é a nossa casa? Ambientes muito escuros, com decoração pesada, com excesso de cores como preto ou vermelho vibrante em determinados contextos, podem influenciar negativamente o estado emocional e espiritual das pessoas que ali habitam, criando uma atmosfera de opressão, tristeza ou agitação. Não estamos dizendo que você não pode ter uma parede cinza ou um objeto preto em sua casa. A questão não é a cor em si, de forma isolada, mas a atmosfera geral que é criada através da combinação de elementos estéticos, da arte que você escolhe, das escolhas visuais que você faz. E se essas escolhas são influenciadas por culturas anticristãs, por simbologias ocultas, por uma estética que glorifica a morte, a escuridão ou a rebelião, a porta para a opressão espiritual está escancarada. Se você deseja criar um ambiente de paz e sentir a presença de Deus em seu lar, declare com fé nos comentários: libertação total em casa. Quantas vezes vemos crianças pequenas que dormem mal, que têm pesadelos terríveis, em quartos decorados com pôsteres de personagens sombrios, de heróis violentos ou com brinquedos que representam monstros ou figuras demoníacas? Quantas vezes encontramos adolescentes mergulhados em crises de ansiedade e depressão, em quartos que são verdadeiros santuários de negatividade, carregados com símbolos de bandas de rock pesado, com letras obscuras, com imagens de caveiras, com frases de desespero e rebeldia pintadas nas paredes? Tudo isso alimenta uma atmosfera espiritual contrária à paz de Cristo, contrária à alegria do Espírito Santo. É preciso ter discernimento até mesmo na hora de decorar a nossa casa. O lar cristão deve ser um lugar que respira leveza, graça, esperança e vida. As cores devem comunicar a alegria da salvação. Os quadros devem inspirar fé. A música que toca deve exaltar o nome do Senhor. Que tal fazer um exercício prático hoje mesmo? Olhe com atenção para cada cômodo da sua casa e pergunte ao Espírito Santo: Senhor, esta decoração te glorifica? Esta cor que predomina aqui me traz paz ou inquietação? O Senhor se agrada deste ambiente ou ele se entristece? Às vezes, o que falta para o milagre acontecer em sua família, para a paz reinar em seu lar, é simplesmente tirar aquilo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Efésios 4:30. A história da família Silva, que mencionei brevemente, é um exemplo real e comum do que acontece em muitos lares. Eles viviam uma rotina aparentemente normal. Eram cristãos, frequentavam a igreja aos domingos, oravam juntos antes das refeições. Mas algo não ia bem. O filho mais novo tinha pesadelos constantes e um medo inexplicável do escuro. A filha adolescente estava se isolando cada vez mais,
com crises de ansiedade e um comportamento rebelde. O casal, antes unido, agora brigava por qualquer motivo. O lar, que deveria ser um refúgio de paz, havia se tornado um campo de batalha constante, um lugar de tensão e tristeza. Foi durante uma visita pastoral que tudo começou a mudar. O pastor, um homem de Deus com sensibilidade espiritual, ao entrar na sala daquela família, sentiu um peso espiritual opressor. Ele orou em silêncio, pediu discernimento a Deus e foi levado pelo Espírito a perguntar sobre a origem de alguns objetos que estavam expostos no ambiente. Havia um quadro grande e antigo, herdado de um tio que, em vida, havia praticado o ocultismo. Havia também alguns livros sobre esoterismo e nova era, guardados na estante por mera curiosidade intelectual. E no quarto das crianças, alguns brinquedos com figuras de demônios e monstros, comprados sem que os pais percebessem a conotação espiritual por trás deles. Naquela mesma tarde, após a conversa com o pastor e a revelação do Espírito Santo, a família Silva tomou uma decisão corajosa. Eles decidiram fazer uma verdadeira limpeza espiritual em sua casa. Juntos, eles oraram, confessaram seus pecados de negligência e ignorância espiritual e entregaram novamente seu lar e suas vidas nas mãos de Deus. Com lágrimas nos olhos, mas com o coração cheio de fé, eles queimaram os livros de ocultismo, doaram os objetos que eram neutros, mas que não traziam edificação, e destruíram completamente aqueles que eram claramente consagrados ao mal ou que representavam o oculto. Em poucos dias, a transformação no lar da família Silva foi notável. Os pesadelos do filho mais novo cessaram completamente. A paz voltou a reinar entre o casal. A filha adolescente começou a sair do isolamento e a se reaproximar da família e de Deus. O lar deles se tornou novamente um lugar de descanso, de alegria e da presença palpável de Deus. Essa história é real e, infelizmente, muito comum. Muitas famílias cristãs estão sendo afetadas, seus relacionamentos desgastados, sua paz roubada, por falta de discernimento espiritual em relação ao ambiente de suas casas. A libertação para a família Silva começou quando eles entenderam que a santidade de Deus precisa atingir até mesmo os objetos que temos dentro de casa. O nosso lar precisa ser um lugar consagrado, limpo e separado exclusivamente para a glória de Deus. Pais, vocês têm autoridade espiritual sobre a casa de vocês. Não é a decoração da moda, nem o que os filhos adolescentes querem manter no quarto a qualquer custo, que deve ditar a atmosfera espiritual do seu lar. A Bíblia ensina que o homem é o sacerdote do lar, Efésios 5:23, e que a mulher é sua auxiliadora idônea, Gênesis 2:18. Juntos, vocês formam a linha de frente espiritual da sua casa. Se os pais não assumem essa autoridade com responsabilidade e discernimento, o inimigo encontra espaço para agir. Se há permissividade com o pecado, se falta oração e leitura da palavra, se falta confronto amoroso, mas firme, com os filhos sobre o que é aceitável ou não dentro de casa, o lar se torna vulnerável aos ataques espirituais. Muitos pais dizem: eu não quero invadir a privacidade do meu filho, mas esquecem que o quarto do filho está dentro do território do lar. E esse território precisa ser guardado e protegido espiritualmente pelos pais. A autoridade espiritual dos pais é exercida com amor, sim, mas também com firmeza e com base nos princípios da palavra de Deus. É dizer com convicção e atitude: aqui dentro, nesta casa, Jesus Cristo é o Senhor. É ter o hábito de orar em cada cômodo da casa. É ungir a casa com óleo como um ato profético de consagração. É interceder diariamente pela proteção divina sobre o lar e sobre cada membro da família.
É confrontar com sabedoria e amor tudo aquilo que está errado e que desagrada a Deus. É não aceitar de forma alguma que símbolos do mal, objetos consagrados a demônios ou que promovem valores anticristãos habitem sob o mesmo teto que a presença santa do Espírito de Deus. E se você é mãe solteira ou pai sozinho, não se sinta inferior ou incapaz de exercer essa autoridade. A sua autoridade espiritual é plenamente válida diante de Deus. Ore com fervor. Imponha as mãos sobre os quartos dos seus filhos. Repreenda em nome de Jesus todo espírito contrário que tentar se infiltrar em seu lar. O Senhor ouve a oração do justo e ele responde com poder. A Bíblia está repleta de passagens que falam sobre a importância da santificação de lugares. Em Josué 24:15, Josué faz uma declaração poderosa diante de todo o povo. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma declaração de consagração total. Em 2 Crônicas 7:16, o próprio Deus diz a Salomão após a dedicação do templo: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Isso é uma aliança divina de presença. Mesmo no Novo Testamento, vemos que os apóstolos oravam nas casas dos crentes, ungiam os enfermos, abençoavam os lares. O lar sempre foi para Deus um lugar de culto, um lugar da sua presença. Hoje, a nossa casa é onde vivemos, dormimos, comemos, criamos nossos filhos, sonhamos nossos sonhos. Se ela não for um lugar de paz e da manifestação da presença de Deus, onde mais será? Consagrar a casa a Deus é um ato espiritual de imenso poder e significado. Envolve oração, envolve jejum, envolve quebrantamento e arrependimento. É dedicar a Ele cada cômodo, cada objeto, cada hábito familiar. É dizer com fé e autoridade: Senhor, este lugar é teu, reina aqui, tira daqui tudo o que não te agrada, revela o que está escondido e que tem nos prejudicado, traz a tua libertação, a tua cura e a tua paz sobre este lar. Você pode começar esse processo agora mesmo. Não precisa de cerimônias complicadas, apenas de fé, arrependimento sincero e disposição para obedecer. Comece orando. Peça ao Espírito Santo que revele a você tudo o que está contaminando o seu lar, seja físico ou espiritual. Ele vai te mostrar, porque Deus é fiel e deseja que você viva em um ambiente de paz. Depois ande pela sua casa com olhos espirituais, com atenção. Há objetos que claramente não combinam com a fé cristã, livros de esoterismo, nova era ou religiões pagãs, quadros com imagens perturbadoras ou simbologia oculta, roupas com estampas demoníacas ou mensagens anticristãs, símbolos de outras crenças, músicas com letras que profanam o nome de Deus ou que exaltam o pecado, filmes que banalizam a violência ou a imoralidade, presentes de pessoas que você sabe que estão envolvidas com o ocultismo. Junte tudo isso. Ore sobre esses objetos. Se forem coisas neutras, mas que te trazem más lembranças ou que não edificam, doe. Se forem claramente contrários à palavra de Deus, consagrados ao mal, destrua-os. Unja sua casa com óleo como um símbolo da presença e da purificação do Espírito Santo. Ore em cada cômodo. Declare a palavra de Deus sobre sua casa. Louve ao Senhor com cânticos de vitória. Deixe a atmosfera espiritual da sua casa ser completamente transformada pelo poder de Deus. Chame sua família para orar juntos, se possível. Faça disso um novo começo, um marco de libertação e de consagração para o seu lar.
Um dos maiores desafios nesse processo de limpeza espiritual do lar surge quando o objeto contaminado carrega um forte valor sentimental. Pode ser uma herança de família, a lembrança de alguém querido que já partiu, um presente de um momento especial. Mas espiritualmente você sente que aquele objeto está comprometido, que ele não agrada a Deus, que ele traz um peso para o ambiente. E aí, o que fazer? Jesus, em sua sabedoria infinita, nos ensinou que para segui-lo verdadeiramente, às vezes é preciso renunciar a coisas que amamos ou valorizamos. Em Lucas 14:33, ele diz: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renunciar dói, mas liberta. Se um objeto tem um grande valor sentimental para você, mas você percebe que ele não glorifica a Deus, ou que atrai uma influência espiritual negativa, o caminho da obediência, por mais difícil que seja, é abrir mão dele. É melhor ter paz com Deus e um lar espiritualmente limpo do que guardar uma lembrança que atrai opressão e contamina sua casa. Ore fervorosamente antes de tomar qualquer decisão. Peça clareza e confirmação ao Espírito Santo. Deus não te deixará confuso. E ao se desfazer desses objetos, não se sinta culpado, como se estivesse rejeitando a pessoa que te deu ou a memória associada. Você não está rejeitando pessoas. Você está escolhendo a fidelidade ao Senhor, priorizando a santidade do seu lar. Sua casa precisa ser um santuário, um lugar de refúgio e paz, não um campo de batalha espiritual constante. Um lugar onde Deus tem total liberdade para habitar, onde o Espírito Santo é bem-vindo em cada canto, onde os anjos do Senhor ministram paz, proteção e livramento. O inimigo só entra e permanece onde encontra brechas, onde há legalidade. Mas quando a casa está verdadeiramente consagrada a Deus, limpa de toda contaminação, ele não pode permanecer ali. A luz sempre expulsa as trevas. Faça da sua casa um lugar de oração constante, de louvor vibrante, de leitura diária da palavra, um lugar onde o nome de Jesus é exaltado acima de todos os outros nomes. Hoje mesmo você pode tomar essa decisão transformadora. Ore, consagre seu lar, se desfaça de tudo o que precisa ser retirado com coragem e fé. E você verá com seus próprios olhos como a atmosfera da sua casa vai mudar, como a paz vai voltar a reinar e como o próprio Deus fará morada em seu lar de uma forma poderosa e tangível. O seu lar será conhecido como uma casa de bênçãos, um lugar onde as pessoas sentem a presença de Deus. Lembre-se, a autoridade para limpar e consagrar seu lar já foi dada a você por Jesus Cristo. Use-a. Não permita que o inimigo roube a paz da sua família e a bênção da sua casa por causa de objetos que parecem inofensivos. Seja vigilante, seja corajoso e, acima de tudo, seja obediente à direção do Espírito Santo. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, até mesmo em relação aos objetos e à decoração da sua casa, ele honra a sua fé e derrama sobre você e sua família uma proteção e uma paz que o mundo não pode dar. Este é o tempo de retomar o controle espiritual do seu território, de declarar que a sua casa pertence ao Senhor e de viver a plenitude da vida abundante que Ele conquistou para você na cruz. Não se contente com menos do que um lar cheio da glória de Deus. Levante-se como o sacerdote ou a sacerdotisa do seu lar e promova uma revolução de santidade que transformará completamente o ambiente da sua casa e a vida da sua família. A vitória já é sua em nome de Jesus. Agora, reflita com sinceridade. Quem ou o que hoje está ocupando o lugar de escarnecedor, de contaminação, dentro da sua casa? Pode ser sutil, pode parecer inofensivo, pode ter um valor sentimental, mas se não há honra pelo que é santo, se há uma conexão com o oculto ou com práticas que Deus abomina, há brechas abertas para a opressão.
E Deus te chama neste momento para um novo nível de discernimento e de coragem, porque o próximo capítulo da sua vida, as bênçãos que Ele quer derramar, exigirão ambientes limpos, alianças saudáveis e uma fé inabalável. A ordem de Deus para você hoje pode ser a mesma que Ele deu a Elias: sai daí. Saia desse lugar de contaminação, dessa rotina de derrota, dessa convivência com o que desagrada a Deus. O novo de Deus exige movimento, exige renúncia, exige santidade. Não fique onde Deus já não está mais operando, apenas porque um dia foi bom. A unção acompanha a obediência atual, não o hábito do passado. E o céu hoje está te dizendo com clareza e urgência: levanta-te e vai para o lugar da minha provisão, da minha paz, da minha presença. E agora, depois desta palavra forte e direta, eu quero selar este momento com uma oração de consagração e libertação sobre o seu lar. Se você está pronto para essa transformação, feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante de Ti e apresento o meu lar, a minha casa, cada cômodo, cada objeto. Peço o Teu discernimento para identificar tudo aquilo que não Te agrada, tudo que tem servido como ponto de contato para o inimigo. Eu renuncio a toda obra das trevas, a todo objeto consagrado a outros deuses, a toda herança espiritual maligna, a todo amuleto, a toda imagem, a todo livro ou símbolo que não glorifica o Teu santo nome. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor. Eu consagro cada ambiente a Ti e peço que o Teu Espírito Santo purifique, limpe e santifique este lugar. Que toda presença maligna, toda opressão, toda contenda, toda enfermidade espiritual seja quebrada e expulsa agora, em nome de Jesus. Que Teus anjos acampem ao redor desta casa, trazendo proteção, paz e alegria. Que este lar seja um lugar da Tua habitação, um santuário de adoração, um refúgio de amor. Eu declaro a Tua bênção sobre a minha família e sobre tudo o que possuo. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração com fé, escreva nos comentários: meu lar é do Senhor. Declare isso como um decreto de vitória. E se você deseja aprofundar ainda mais essa jornada de ter um lar abençoado e uma vida espiritual forte, eu te convido com entusiasmo a conhecer o nosso e-book Diário com o Espírito Santo. Ele é uma ferramenta poderosa para te guiar em uma intimidade diária com Deus, fortalecendo seu discernimento e sua autoridade espiritual. O link para essa bênção está no comentário fixado e na descrição do vídeo. Não perca! Se esta mensagem te despertou, compartilhe-a com seus amigos e familiares, deixe o seu like e, se ainda não o fez, inscreva-se no canal Devocional com Deus e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de poder. Obrigado por ter ficado até aqui. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e o seu lar. Até o próximo vídeo.